Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais um vídeo de palpites aqui no canal. Hoje, 13ª rodada da Série B. Para quem está chegando agora aqui no canal, vou falar os palpites aí, cada um dos palpites, sem clubismo, mas também vou falar depois dos palpites se eu vou torcer para alguém ou não em cada um dos jogos. Então, começando lá, Botafogo e Chapecoense. Dia 20/6, 19 horas, Arena Nicknet, Santa Cruz, no estádio do Botafogo. Vamos lá então, Botafogo perdeu o último jogo para o Paysandu, primeira vitória do Paysandu, né? E a Chape ganhou da Ferroviária lá na Arena Condá, em Chapecó. Vamos lá então, Botafogo e Chapecoense. Botafogo ainda continua na zona de rebaixamento, né? E a Chape conseguiu ali sair bem, né? Tava lá embaixo até esses tempos, agora já tá em oitavo com 19 pontos na frente do Atlético até, inclusive. Botafogo e Chapecoense, vou começar então dando um empate para esse jogo aí. 1-1, Botafogo e Chapecoense. Botafogo com 10 pontos, né? Então vou torcer pro Botafogo ganhar esse jogo aí, porque a Chape tá ali praticamente junto com o Atlético. América e Criciúma, próximo jogo, Estádio Independência, dia 20/6, 21h35. O América, que no último jogo conseguiu uma excelente vitória lá no estádio Oba, em cima do Vila Nova, 3-0. E o Criciúma também ganhou, né? 3-2 lá em Criciúma, em cima do Amazonas. América, vamos ver a classificação. A América está com 16 pontos em décimo, um ponto atrás do Atlético, e o Criciúma com 15. Então, quem ganhar ali, se um dos dois ganhar, um passa o outro ali, né? Ou um dispara na frente do outro ali, digamos assim. E em relação ao Atlético ali, eu acho que é bom dar um empate, né? Então já antecipo a minha torcida ali, vou torcer para que empate esse jogo entre América e Criciúma, mas eu acho que vai dar América o jogo aí. Acho que vai dar América, vou chutar 2-1 pro América no estádio Independência e, como eu falei, vou torcer para empatar. Aí, lá na ressacada, Avaí e Atlético. O Atlético que conseguiu ganhar do Remo o último jogo, né? Tomou um gol antes de 1 minuto, mas conseguiu virar aí. E o Avaí no último jogo empatou lá no Rio de Janeiro com Volta Redonda, né? O Avaí está em sexto com 20 pontos, 3 pontos na frente do Atlético. Se o Atlético ganhar, vitórias 5, Avaí 5. Acho que se o Atlético ganhar, acho que passa o Avaí até. Obviamente eu vou torcer pro Atlético. O Atlético deu uma melhorada aí e deu uma esperança aí pra galera aí que começaram a abrir a mão aí, prometeram um reforço aí, né? Já que não pegaram ninguém agora nessa janela, prometeram uns reforços. Vamos ver se vai chegar mesmo ou não, mas pelo menos os jogadores, a princípio, parece que estão se esforçando mais aí, né? Nos jogos. Tomara que seja isso mesmo, vamos ver se acerta esse time aí. Avaí e Atlético, não sei ainda. Eu vou estar... Último jogo, o Avaí empatou. Eu vou estar que vai dar Atlético esse jogo aí. 1-0 para o Atlético lá na ressacada lá. 1-0 para o Atlético na ressacada. Vamos chegar no clássico com tudo aí. Remo e Paysandu, clássico, né? Clássico é clássico, tudo pode acontecer, independente da situação do time ali. Tudo pode acontecer, o pior pode ganhar. Clássico é clássico, né? E Paysandu, último jogo, ganhou o primeiro jogo de 12 jogos, foi o primeiro que eles ganharam, e o Remo perdeu para o Atlético, né? 2-1 lá na Baixada de virada. Mas clássico é clássico, né? Tudo pode acontecer, mas mesmo assim acho que nesse jogo aí vai dar Remo. Acho que dá 2-0 pro Remo aí. Paysandu lá em último com 7 pontos e o Remo com 20 pontos na frente do Atlético, né? Nesse caso aí eu vou ter que torcer pro Paysandu, só porque pela situação da tabela ali mesmo, né? Que se o Atlético ganhar,
chega junto ali com o Remo ali, né? Se o Remo empatar ou ganhar, o Remo ficar na frente ali. E o Remo é um grande candidato a subir junto com o Atlético aí esse ano. É um dos candidatos, né? Então vou torcer para que o Paysandu ganhe esse jogo aí, por essa situação aí do Atlético tá 3 pontos atrás do Remo. Só por isso. Ferroviária e CRB. Ferroviária e CRB. Ferroviária lá 15 pontos, né? 2 pontos atrás do Atlético. E o CRB com 21 pontos lá em cima, lá em terceiro. Muito bem o CRB. Último jogo, o CRB, excelente vitória do CRB, né? Ganhou do favorito aí do momento aí, que não perdia não sei quantos jogos, não sei o que. O Goiás, né? Que ainda continua líder, mesmo perdendo, continua líder isolado, mas o CRB ganhou aí e segurou o Goiás. E a Ferroviária jogou bem até o jogo lá, mas perdeu para a Chape, né? Perdeu para a Chapecoense 2-1 lá na Arena Condá. Esse daí no estádio da Ferroviária, Jorge Ismael De Biasi. Eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Vou chutar 1-1 para Ferroviária e CRB. 15 pontos. Vou torcer para que dê empate também. A minha torcida para isso mesmo, que dê empate. Ferroviária não passa o Atlético e o CRB não dispara muito. Próximo jogo lá no estádio Couto Pereira, domingo dia 22, 16 horas, Coritiba e Cuiabá. Coritiba que empatou o último jogo com o Atlético Goianiense, né? E o Atlético Goianiense deu uma pressão nos caras lá, né? Pena que não fez gol. E o Cuiabá tomou de 3-0 do Novo Horizontino. Cuiabá tomou de 3-0. Coritiba que tá... cadê o coach? Tá com 21 pontos, 4 pontos na frente do Atlético ali. E o Cuiabá... Cadê o Cuiabá? Também, mesma situação ali, 21 pontos, 4 pontos à frente do Atlético, mas perde pro Coritiba por critérios. Vou torcer para que dê um empate esse jogo aí, ou para que o Cuiabá ganhe mesmo, né? Mas Coritiba e Cuiabá, o Couto Pereira, eu acho que vai dar Coritiba. Eu vou chutar 2-1 pro Coritiba aí, mas vou torcer para que empate ou para que o Cuiabá ganhe mesmo, né? Atlético Goianiense e Volta Redonda. Atlético Goianiense que empatou com o Coxa e o Volta Redonda que empatou com o... Quem que Volta Redonda empatou? Com o Avaí, né? Com o Avaí, 1-1. Atlético Goianiense e Volta Redonda, eu acho que vai dar Atlético Goianiense aí. Vamos ver como que tá a classificação. Atlético Goianiense com 15 e o Volta Redonda com 11. O primeiro fora da zona ali, o Volta Redonda. Acho que vai dar Atlético Goianiense. Vou chutar 1-0 pro Atlético Goianiense e vou torcer para que empate esse jogo aí também. Para que empate para segurar os dois lá para baixo lá do Atlético. Amazonas e Vila Nova. Amazonas e Vila Nova. Vila Nova que tomou de 3 no último jogo em casa pro América. E o Amazonas perdeu pro Criciúma lá em Criciúma 3-2. Amazonas continua na zona de rebaixamento, 10 pontos. E o Vila, que estava lá na frente, já está ali no meio de tabela, né? Com 16 pontos ali. 1 ponto atrás do Atlético. Amazonas e Vila Nova. Eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Vou chutar 1-1 também. 1-1 Amazonas e Vila Nova. E nesse caso aqui vou torcer pro Amazonas, porque o Amazonas tem só 10 pontos, né? E o Vila tem 16 ali, como eu falei, 1 atrás do Atlético. Então, nesse caso aqui vou torcer pro Amazonas. Operário e Novo Horizontino. Operário caiu de produção, né? Trocou o técnico do Operário, agora o técnico do Operário é o Alex. E saiu o Pivete, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa, que o Operário caiu bem de produção nos últimos tempos. Estava bem o Operário aí, mas estava em queda livre. E perdeu o último jogo para o Atlético, 2-1. E o Novo Horizontino goleou, né? 3-0 aí em cima do Cuiabá. Excelente vitória do Novo Horizontino.
O Operário já está ali na boca ali da zona de rebaixamento, é o segundo time acima da zona de rebaixamento, 14 pontos. Botafogo, que é o primeiro, tem 10. Então, se perder mais uma, fica complicado. E o Novo Horizontino tá lá em cima, né? O Novo Horizontino tá em segundo com 25 ali. Se ganhar, dependendo do resultado do Goiás, vai para a liderança. E então, nesse jogo aí, Germano Krieger, eu acho que dá, mesmo sendo lá em Ponta Grossa, eu acho que vai dar Novo Horizontino, hein? 1-0 pro Novo Horizontino em cima do Operário. Mas vou torcer para que dê um empate. Torcer para que dê um empate. Torcer por empate mesmo. E o último jogo aí, Goiás e Atlético, na Serrinha. Goiás, que é o líder ainda, com 26 pontos. Mas perdeu o último jogo, né? De 2-0 pro CRB. E o Atlético ganhou do Operário 2-1 em casa. Acho que dá Goiás esse jogo aí. Vou chutar 2-0 pro Goiás. Mas vou torcer pro Atlético ganhar o jogo, né? Torcer pro Atlético ganhar. Tá com 9 pontos só. Segurar o Goiás lá para nós alcançar eles ainda. Então vamos ver o que eu errei, que eu acertei na última rodada lá, começando com Vila Nova e América. Falei que o Vila ia ganhar de 1-0, mas perdeu de 3-0. Errei. Paysandu e Botafogo. Falei que ia dar 1-1, né? O Paysandu não ganhava de ninguém e ganhou o primeiro jogo 1-0. Errei também. CRB e Goiás. Falei que o Goiás ia ganhar de 1-0, mas quem ganhou foi o CRB. Excelente vitória, 2-0. Atlético e Remo, falei que o Atlético ia ganhar e ganhou, só que eu falei 1-0, ganhou de 2-1 de virada. Ótimo. Atlético e Operário, falei que o Operário ia ganhar de 1-0, mas perdeu de 2-1, errei. Atlético Goianiense e Coritiba, falei que ia dar 0-0, acertei, deu 0-0. Falei que o Novo Horizontino ia ganhar, acertei, só que falei que seria 2-1 e foi 3-0, acertei parcialmente. Falei que Criciúma ia ganhar, acertei, mas falei que seria 2-0 e deu 3-2, acertei parcialmente. Chapecoense e Ferroviária, falei que ia dar 1-1, só que deu 2-1 para Chape, errei. E Volta Redonda e Avaí, falei que ia dar 1-0 pro Avaí e deu 1-1, então errei também. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal aí para dar aquela força e deixem aí nos comentários aí que vocês acham que vai dar na próxima rodada. Deixe os palpites aí, beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.